Olá, meu amigo e minha amiga do saber, tudo bem com vocês? Eu, professor Oswaldo Maffei, vamos dar continuidade, é quase com um gostinho de quero mais, de todos esses assuntos sociológicos que nós vimos até aqui. Esse é o quarto vídeo, justamente falando e provocando você a sair da sua zona de conforto, a abrir a sua janela da mente especialmente, para refletir alguns assuntos importantes da nossa vida, da nossa sociedade, da onde a gente vive. E justamente hoje nós queremos te provocar a identificar as disputas territoriais, dentro do processo de exclusão e segregação espaço socioespacial que marcam a construção, por exemplo, de uma cidade. E aí nós temos conflitos sociais existentes. Também distinguir as diferentes formas de manifestação violenta, seja urbana, rural, e identificar esses processos de criminalização da pobreza a respeito que muitos movimentos sociais vão elencar. Tudo bem até aqui? Vamos estudar e refletir para compreender, olhando a sociedade em que a gente vive, para iluminar o modo como a gente compreende cada assunto desse. E o primeiro deles é a violência. Sempre a gente pode trazer a violência com vários aspectos, mas com certeza todos nós já sofremos uma certa violência, seja integral, física, mental, seja de diversas formas. Então a violência é uma forma que abrange aí, segundo os pensadores, que há muito tempo te levam a uma situação complicada dentro da sociedade. E aí você, meu amigo, já deve ter passado isso na sua vida ao longo de todo esse processo da sua existência. E eu te chamo a refletir porque existe aí alguns poréns, dessa forma complicada de viver na sociedade que a gente acaba vivenciando e compactando com a violência. Então, as manifestações dessas diversas formas de violência que nós encontramos a partir da sociologia, físicas, marcadas do indivíduo com o grupo ou do grupo entre si, formas de tipo de violência que são dentro da sociedade, que aí a gente pode dizer violência, essa primeira física que eu falei, que é uma ação, uma opressão que pondo em risco a vida, alguns danos físicos, mentais, por exemplo, agressões homicidas que você encontra. Segundo tipo, a violência institucional, que é um tipo de violência motivada por desigualdade social, de gênero, etnorracial, orientação sexual, econômica, diferentes formas, a gente já presenciou isso. Gera o quê? Desigualdade. Desigualdade e, de certa forma, institucionalizada por alguns meios. E o Estado é o grande responsável para cuidar com que isso não aconteça. Então, essa violência pode ser física, como no caso de agressões sofridas por mulheres, ou agressões psicológicas também, de outras formas, interferindo na questão dos direitos sociais. A violência psicológica é uma ação destinada a degradar, ou seja, de uma forma velada, gente, muito difícil. Só quem viveu sabe, e aí é que mora o perigo, porque ela não é velada. Ela está ou no isolamento, numa humilhação, numa forma de manipular, algumas brincadeirinhas, e isso gera uma forma impensável de humilhar. Por exemplo, o bullying, é uma forma de violência, gente, que precisa ser cuidada, observada. Características aí, seja ela física ou até mesmo de colocar alguém num lugar indesejável. Violência intrafamiliar, que é uma violência doméstica, por assim dizer, de alguns casos que acontecem, a gente vê nos noticiários por aí. Eu não estou falando novidade porque vocês já viram agressões domésticas que abuso físico, abuso sexual, psicológico, negligências, abandono, certo? Outro tipo é a violência sexual, de uma ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico, verbal com alguém sem o seu consentimento. Então são relações de cunho íntimo
que formam essa coerção, essa chantagem, suborno, ameaças, perigoso. Muito perigoso, porque muitos às vezes não expõem ou não denunciam isso, essa forma de violência sexual, onde o agressor, né, muitas vezes oprime um terceiro, por assim dizer, para você compreender. Bom, e aí, professor? E a sociedade? De que forma se localiza tudo isso, essa questão das classes e dos territórios? Tudo isso são formas onde a gente vê no macro, na sociedade, e pequenos pontos, onde tudo isso acontece. E aí existem outras formas dessas diferentes formas de morar num bairro ou morar no outro, que também geram algumas violências veladas. Uma das características mais importantes, por exemplo, das cidades brasileiras, são as metrópoles, né? São as segregações que nós vamos tendo. No Rio isso até que não acontece muito, porque nós temos ali as comunidades, as favelas, separadas pelo Rio inteiro. Mas você tem, por exemplo, São Paulo, onde tem um grupo, uma região que é mais nobre ou não. No Rio também tem isso, mas também são segregações que geram violências, desigualdades, como por exemplo quando você vai procurar um emprego, né, ou você vai procurar alguma coisa em relação à sua vida e existe aí um preconceito, formas veladas que vão gerando essa desigualdade, fazendo com que essas camadas mais pobres da população, por assim dizer, né, vão sofrer certas violências, inclusive em relação ao transporte, à locomoção, né, à saúde, à educação de qualidade. Tudo isso vai interferindo nessa composição que é uma articulação que nós temos desse grande sistema no qual o responsável é o Estado para poder cuidar. Quando eu falo Estado, não é só, né, a prefeitura, mas em várias instâncias, prefeitura, Estado, federal. Ok? Tranquilo até aqui? Essas formas de atuação dos governos, por assim dizer, vão justamente ajudar nessa vivência dentro da sociedade de cada setor que ali vai organizar essas formas. Por assim dizer, eu quero que você compreenda que existem algumas segregações. Quando a gente usa esse termo em sociologia, a gente está falando de separações, de grupos, de formas dessas relações sociais que vão acontecendo e que por assim, né, desse modo como a gente está apresentando para vocês, você compreenda. Então podemos identificar aí duas diferentes formas de segregação espacial. Existe a segregação voluntária, onde o indivíduo escolhe ou um grupo escolhe buscar iniciativas, ou seja, busca onde quer morar, busca aonde quer trabalhar. Ele tem isso, embora muitas vezes não é tanta escolha, mas a escolha de morar em alguns lugares, certo? Então é uma forma de você morar em alguns. E existe a involuntária, onde você não escolhe, você mora necessariamente, ou até mesmo comunidades em formas longe, distante do seu trabalho, como é um exemplo disso, né? Ou até mesmo como a remoção de favelas que acontecem nas cidades. Por aí a gente vê essas formas de tira daqui, põe para lá, mas você não escolheu, certo? Então você tem essa segregação em relação ao espaço. É uma das formas. E influenciam sim nas construções, nas estruturas, na infraestrutura que você tem. Basta falar que, por exemplo, no Rio de Janeiro você tem IPTUs diferentes, dependendo da área nobre ou não. Então são segregações que a sociologia vai afirmar que existem esses grupos dentro da sociedade, dentro das cidades, nessa organização urbana. E aí entra um outro porém, que é a questão do deslocamento. O deslocamento urbano, os serviços, a qualidade nesses serviços, a educação e, por assim dizer, o Estado é responsável. Esse, por exemplo, o movimento que você está tendo as aulas online ou por um aplicativo, é justamente uma forma onde o poder público está investindo o valor para poder, valor monetário, para produzir isso e que o acesso à educação de qualidade chegue a todos. Então são formas para você compreender como é que isso vai sendo articulado, desse investimento público nessas áreas, nessas cidades, nessas formas para que a população como um todo seja beneficiada
a partir daquilo que ela vive. Então, muito cuidado aí, observação em relação a isso. As populações pobres, por exemplo, em algumas partes da cidade. Se você olhar, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, a mão de obra de serviços, de formas de oferecer isso, diferencia de lugar para lugar. Então, ou até mesmo de qualidades de serviços. Isso tudo que eu estou dizendo são exemplos, né? No Rio nós temos ali formas existentes de exemplo disso, para você entender, saneamento básico, né? Aonde tem, onde não tem, locais que você tem de fato, outros que você convive com valão ali na porta. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Quem é responsável? Poder público. Qual é a nossa responsabilidade? É justamente obrigar pela eleição em primeiro lugar e depois obrigar com que tudo isso aconteça, possa acontecer de um modo harmônico dentro da sociedade. Saneamento básicos, formas. É lógico, cuidando com que não aconteça essa segregação, esses muros que às vezes a gente constrói e são formas de uma violência, que a gente pode dizer assim, contra as pessoas. Ok, gente? Tudo tranquilo? E aí surgem os movimentos sociais, que lutam e reivindicam e buscam justamente para compreender. Uma música bem interessante que eu trago para você, Morte e Vida Severina, é um poema lindo que justamente Chico Buarque da Holanda vai nos apresentar essa ideia. Essa cova em que estás, em palmos medida, é a conta menor que tiras em vida. É de um bom tamanho em largo, nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Não é a cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais anjo a sua vida e o seu mundo. Quanto, porém, mais do que o mundo, te sentirás largo, é uma cova grande para a tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tirastes em vida, é a parte que te cabe neste latifúndio. É a terra que querias ver dividida, estarás mais antes do que estavas no mundo. Mas a terra que é dado não se abre a boca. Meu amigo e minha amiga, esse pequeno trecho no final da nossa aula, de toda essa conclusão dos assuntos estudados, é para refletir. Quanta coisa! Justamente fala ali, sim, de uma obra belíssima, desse conflito de terras, dessa violência que nós vamos encontrando por todo o nosso Brasil que acontece, né? Você tem em 2012, 1.067 casos registrados de violência rural, mas são formas de denunciar essa violência rural e até mesmo, como a gente falou anteriormente, urbana, de denunciar por meios de movimentos sociais, sim, de organizações, sim, para mudar esse processo como um todo. Isso não depende de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas a composição de todo mundo nesse processo todo. Percebeu, meu amigo e minha amiga, quantos assuntos ricos, importantes e necessários a própria sociologia nos provoca a refletir. Agora em diante é com você para pesquisar mais, estudar mais, ir mais a fundo e olhar com outros olhos, não aquele que está acostumado, mas com olhos diferentes de compreender toda a existência humana. Ok, meu amigo e minha amiga? Desejo a você muito estudo e coisa boa. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.